Eu sou a Wanda Santos, tenho 47 anos, sou de Odivelas e trabalho como terapeuta holística, facilitadora de meditações, de retiros e sou instrutora de yoga. Então, o meu caminho que eu tenho traçado tem sido percorrido ao longo destes últimos 10 anos e tem sido um caminho que a vida me foi mostrando, foi-me levando a descobrir aquilo que tem sido a minha grande paixão, que tenho descoberto nas terapias, através das terapias que eu procurei e me senti inspirada e fascinada. Acho que é importante aqui dizer que, acima de tudo, sempre fui uma pessoa que sempre teve um grande fascínio por esta área, a área do místico, dos mistérios da vida, e sempre fui muito curiosa em querer saber mais acerca da existência, sempre me questionei muito acerca disso. A minha vida, na altura, nada tinha a ver com isto. Eu trabalhei durante 15 anos, numa área completamente diferente, no comércio. Estava num cargo confortável, com uma situação financeira confortável. Achava que estava cómoda com aquilo que eu fazia e que me satisfazia. Mas, na verdade, sentia dentro de mim que não era aquilo que me estava destinado, ou não era aquilo que eu sentia que me faltava algo mais. E sempre senti uma grande vontade de trabalhar em termos de com o serviço ao próximo. Mas, como eu costumo dizer, a vida, ela encarrega-se de nos colocar no lugar certo, na hora certa, no tempo exato. E assim foi. Em 2010, mais ou menos, quando o nosso país sofreu uma crise financeira, a empresa onde eu estava a trabalhar também o sofreu esses efeitos e dessa forma eu também estava a passar por uma situação mais delicada pessoal, porque estava numa separação, estava a separar-me na altura com uma filha e tive ali que reajustar e tomar as rédeas à vida, procurando aqui uma opção B, um atalho, para conseguir continuar com a subsistência da minha família, que era eu e a minha filha na altura. E assim foi. Tentei procurar descobrir aquilo que me fazia sentido e, como sempre, fui muito crente nos desígnios da vida, achei que aquele de facto seria talvez o momento ideal, seria um sinal para eu então começar a trilhar um caminho diferente numa mudança da minha pessoa, sendo que a mudança pessoal ela já estava a acontecer. E de facto procurei então dentro de mim aquilo que me fazia sentido. Tomei a decisão nesse caso de sair da empresa onde eu estava, sendo que eu estava a sofrer financeiramente uma queda muito grande e então investir em mim dentro daquilo que eram as áreas que me fascinavam e sempre me fascinaram. E comecei realmente com algumas formações na área de massagens, de terapias, tirei medicina tradicional chinesa também, procurava sempre algo que tivesse a ver com o serviço ao outro, tentando levar ao outro bem-estar, qualidade de vida, procurar também trazer tomadas de consciência para a prevenção, não é? Na área da saúde, e sempre fui grande fã de tudo o que era a medicina natural e alternativa, e então fez-me sentido começar a trilhar esse caminho. E fui tirando algumas formações, até que em 2012 nasce então o meu primeiro projeto, em parceria, em sociedade com uma das minhas irmãs, em que ela estava na área da estética, então decidimos abrir o nosso primeiro espaço em 2012, que é o Espaço Beleza e Spa, em que ela estava na área da estética e eu na vertente mais holística com as terapias. Esse espaço ainda existe até hoje, felizmente, com sucesso, e é lá onde eu dou as minhas consultas, onde eu faço as minhas terapias. Claro que em simultâneo eu fui sempre tentando procurar e investir mais em formações, porque isto é um mundo infindável e sempre me fascinou imenso, e quanto mais nós pesquisamos, mais nos apaixonamos, e então eu fui tirando várias formações dentro da área. Foi quando tirei também como facilitadora de meditações, comecei também a investir nos retiros, sendo que já tinha aqui algumas ferramentas que me permitiam trabalhar nesse sentido, sempre com aquilo como eu digo, que é a minha grande paixão e é o que me motiva, é chegar ao outro, às pessoas, trazendo bem-estar, orientação, ouvir acima de tudo as pessoas,
perceber, porque também foi isso que eu fui percebendo ao longo deste caminho, porque a situação em si que eu vivi ao sair de uma empresa onde eu estava confortável, saindo de uma separação, também à medida que fui investido nessas formações, fui percebendo que isso estava a ser também transformado em mim. E então acho que quando nós somos as testemunhas na primeira pessoa, vivenciando essa transformação em nós, acho que é muito mais fácil nós conseguirmos chegar ao outro e perceber também o outro. E por isso eu costumo dizer que depois da queda, da derrocada, há sempre o renascimento, porque sem dúvida eu acho que é no sofrimento, é na dor, que a transformação acontece no ser humano. E comigo foi assim, o meu processo foi esse. E a vida, depois, uns anos mais tarde, voltou-me a levar-me novamente para um outro caminho, que é o caminho onde eu agora estou também, onde eu exerço as minhas práticas, as minhas aulas de yoga, que também foi um caminho que foi inesperado, também aconteceu, foi a vida que me trouxe até ao yoga, apesar de eu sempre ter gostado bastante de dança, sempre fui desportista, sempre pratiquei desde a minha infância e sempre foi uma das grandes minhas paixões. Quando eu era pequena, eu lembro-me de dizer que o que eu queria ser era bailarina, portanto, eu gosto de desporto e sempre gostei, mas por algum motivo a vida foi-me levando para outros caminhos. Mas havia sempre aquele bichinho lá dentro, ou seja, eu cheguei a uma determinada altura com as terapias e com o projeto do espaço, onde eu estava de facto realizada, sentia-me inspirada da forma como eu conseguia chegar aos outros, mas ainda me faltava algo. Ao acaso, numa conversa, apesar de eu não acreditar nas coincidências, mas numa conversa com uma amiga minha, que também partilhava da mesma vontade de praticar, de exercer a prática desportiva ou alguma atividade como instrutora, achámos e conseguimos perceber, porque éramos praticantes de yoga, que aquilo talvez fosse o ideal, uma vez que já não éramos novas, não é? Talvez fosse o mais indicado, porque nos fazia sentido toda a prática em si, a filosofia. Eu, na altura, também refiz a minha vida afetiva e a pessoa, o meu companheiro, também sempre me motivou muito, apesar de ele não estar na minha área, era uma área completamente oposta, mas ele sempre compreendeu e sempre sentiu que aquilo de facto era o que me motivava, era a minha grande paixão, e então ele também me motivou e incentivou a investir então nessa formação como instrutora de yoga. Achei que então quanto muito seria bom para mim, porque iria aprofundar algo que me fazia todo o sentido, mesmo que não levasse isso depois avante em termos de lecionar. Assim que eu começo o curso, a formação, foi no Ashram de Carcavelos. Eu estava completamente envolvida e encantada com aquilo que eu estava a descobrir como filosofia de yoga, que de facto era muito mais do que uma prática física, era um estado de ser, descobrirmos um estado de ser, um estado de alma. Enquanto eu estou totalmente envolvida, infelizmente recebo uma notícia, um diagnóstico de doença terminal do meu companheiro. E claro que toda essa situação abalou, não só a estrutura familiar, obviamente. Agora, falando aqui da formação, obviamente que o primeiro pensamento que eu tive foi desistir da minha formação para poder apoiá-lo e acompanhá-lo em todos os tratamentos que nos era exigido. Mas uma das coisas que ele me pediu bastante foi para que eu não desistisse, porque aquilo era a minha motivação e que aquilo de alguma forma me iria ajudar em muito, provavelmente a superar e a ultrapassar e manter-me forte, fortalecida para o acompanhar e para o apoiar. E assim foi, com algumas indecisões minhas e com muitas ajudas da família, porque felizmente tenho uma família numerosa, com o apoio deles, obviamente, na logística de consultas, médicos, da formação, com algumas faltas que eu também tive na altura, claro que sim, consegui então permanecer na formação e consegui também apoiá-lo em tudo, mais dando o melhor de mim naquilo que eu podia. E assim foi durante mais alguns meses. Infelizmente o meu companheiro não ficou cá para me ver a concluir a formação. Ele já não estava cá
Eu sei que ele de alguma forma esteve lá no momento, no dia da formação, e assim foi. Terminei a minha formação, logo de seguida surgiram muitas oportunidades para eu começar a dar aulas. Surgiu um projeto que existe aqui numa associação da União dos Moradores das Colinas do Cruzeiro, que é a União Futebol Clube, que tem algumas atividades paralelas e eles quiseram investir na prática de yoga, convidaram-me e eu comecei todos os domingos a dar as aulas de yoga por donativo para a comunidade e surgiram outras oportunidades, também dou aulas no Minatel, também já há 2 anos, sempre com aquela vontade de ter o meu próprio estúdio, de ter o meu, não é? Acho que depois, apesar de haver de facto estes números de pessoas que estão espalhados, depois há aquela necessidade de nós termos, não digo nosso, porque não há esse sentimento de posse, mas havia a falta, sentia a necessidade de ter então o meu espaço com a minha cara, com tudo aquilo que me fazia sentido e que espelhava a pessoa que eu sou. Mas o caminho foi-se fazendo, sempre com essa luzinha, esperar o momento certo que a vida se encarregasse de me trazer, se assim fosse, estivesse destinado. E assim foi, nasceu o Home Studio Vanda Surya Chandra. Foi há relativamente pouco tempo, portanto foi uns anos após todo este caminho que tenho feito e que eu já tinha começado a trilhar no yoga, com as aulas de yoga, surgiu esta oportunidade então de ter o meu espaço, o meu próprio estúdio, que coincidentemente, como eu estava a dizer, ele é inaugurado no dia que o meu companheiro fazia aniversário. Portanto, para mim foi como se um presente dele e do universo que me deram, que era isto que eu queria, que era o que me faltava e que nasceu então nasceu este bebê, que eu chamo de bebê, que é então o meu estúdio. Isto para dizer que o caminho que eu tenho vindo a percorrer tem sido um caminho que eu tenho vindo a descobrir-me, que ao longo deste caminho eu tenho vindo a redescobrir-me e a perceber que, acima de tudo, nós temos um potencial gigante dentro de nós enquanto seres humanos, que somos ilimitados na nossa capacidade de superação e, acima de tudo, na nossa capacidade de reação perante as adversidades, porque nós, de facto, não podemos mudar o destino, aquilo que nos vai acontecendo, mas nós temos a capacidade de nos modificarmos a forma como nós reagimos a esses obstáculos. E assim tem sido comigo, acreditando sempre, confiando, entregando e confiando que tudo acontece com um motivo, que nós temos que saber nas entrelinhas da vida, que nós podemos trazer isso como um ensinamento para nós, onde nós possamos renascer, nós possamos nos transformar e tem sido essa a minha motivação, é passar essa palavra e essa mensagem às pessoas que comigo vão cruzando. São esses os temas sempre que eu tento trazer para as minhas meditações, para os meus retiros que eu facilito e nas práticas de yoga, que são as tomadas de consciência ou reflexões para que as pessoas se procurem dentro delas, para que se reconheçam nas adversidades e nos obstáculos, porque de facto nós temos a capacidade de superação, de amplificarmos a nossa consciência, permitindo que a transformação e o renascimento aconteça, que nós temos essa capacidade nós próprios. Somos, assim como somos nossos inimigos, nós temos a capacidade de sermos nossos amigos, amigos de nós próprios. É isto que me motiva. Eu hoje em dia sinto-me plenamente realizada com aquilo que faço, porque é exatamente isto que eu sinto, que é esta proximidade para com o outro, este serviço, trazendo ferramentas para que a pessoa se possa reconhecer, para que ela possa experienciar técnicas onde ela se traga mais tranquilidade e serenidade, onde ela se consiga transformar, reconhecendo o seu potencial. Com toda esta situação também, em simultâneo, nasceu um outro projeto,
sendo que eu, como terapeuta holística, faço diversas terapias, mas, acima de tudo, também trabalho muito com terapias combinadas numa sessão apenas. E houve uma das terapias que me tem sido mais procurada nos últimos tempos, tem sido o Reiki, porque de facto promove-nos, leva-nos a um bem-estar, uma tranquilidade, que depois isso é testemunhado pelas pessoas e tem sido cada vez mais. E como eu vivenciei essa situação ao longo da doença do meu companheiro, foi o que o serenou, que teve um grande efeito sobre ele nos tratamentos, nos efeitos secundários e colaterais dos tratamentos de quimio e radioterapia. Eu senti que fazia sentido, e foi ele próprio que fez com que esse projeto nascesse, ainda vivo, que me dizia diversas vezes para eu fazer nascer qualquer coisa daquilo que eu estava a viver com ele, na primeira pessoa, e surgiu então esta situação de um projeto solidário, que tem como nome o Vim Saber de Ti, que foi o nome dado por ele também, que é onde eu tenho um grupo de voluntários, de voluntariado na terapia Reiki, com doentes, especificamente com doentes oncológicos que estão a passar por uma fase de doença, quer seja em situação ainda de tratamento ou quer seja em fase terminal. Então nós temos um grupo de voluntariado em que fazemos dessa forma, chegando ao outro, ao cuidador também, ao cuidador e ao doente, para trazer mais harmonia, mais paz dentro daquilo que é a situação em si. Portanto, para mim, isto é o que me faz sentido, é tentar agarrar em tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu vivenciei e fazer passar ao outro. E o yoga aqui no caso, acho que foi a minha maior transformação a nível pessoal, porque sem dúvida a minha formação foi o que me manteve, foi a minha estrutura, foi o que me sustentou para eu me manter forte na situação que eu estava a passar, e foi onde eu consegui me reconhecer em toda a filosofia do yoga, onde eu consegui perceber de facto então esse potencial que nós temos enquanto seres humanos e que nós temos a capacidade de nos modificarmos positivamente. Por esse motivo, a mim faz-me todo o sentido e cada vez mais me motiva e me inspira dar as minhas aulas de yoga agora no estúdio, continuo com as práticas também na associação, continuo no Inatel igualmente, mas cada vez mais este é o meu mundo, porque eu na minha prática consigo então incluir de tudo um pouco, porque a prática em si, ela também para mim é das mais completas, o yoga é uma prática física das mais completas exatamente por isso, porque consegue trabalhar o ser humano enquanto corpo físico e enquanto corpo mental e emocional. E felizmente encontrei o meu caminho e talvez por isso o faça com tanto amor e paixão e com tanta verdade, porque foi também o que eu fui descobrindo de mim ao longo destes últimos 10 anos. Obrigada, Namastê.